Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Vamos comentar um pouquinho agora sobre datas comemorativas, que é um assunto que eu gosto de comentar no sexto ano e como aqui estamos fazendo uma revisão das coisas que foram estudadas no ano passado, eu vou falar um pouquinho sobre datas comemorativas. Geralmente, comemorações religiosas estão ligadas a datas. E eu digo aqui não só comemorações religiosas do cristianismo. Cristianismo aqui eu me refiro a todas as igrejas cristãs, sejam elas católicas, ortodoxas, igrejas protestantes ou igrejas de crente, como nós falamos de forma mais comum. Mas todas as religiões do mundo, pelo menos as que eu já ouvi falar, as que têm notícia, elas têm comemorações em datas específicas. Por exemplo, as pessoas que são ligadas às religiões afro-brasileiras, conhecidas aqui no Brasil mais com o nome de candomblé ou de umbanda, elas têm no dia de sexta-feira um dia mais especial por ser um dia consagrado a uma entidade ou orixá chamado Oxalá. Alguns dias do ano também são mais específicos, como o dia 2 de fevereiro, que é o dia da deusa Iemanjá, o dia 8 de dezembro, que é da deusa Oxum, e por aí vai. Sempre tem algum dia relacionado a alguma coisa. Os povos pagãos da Europa também têm algumas datas que são mais ligadas às estações do ano, solstícios, equinócios. E aí, o que significa solstício e o que significa equinócio, vocês depois procurem saber na matéria de geografia, que é lá onde explica essas coisas aí de estações do ano, inclinação da Terra, movimento de rotação, translação, a questão de polos, essas coisas aí que são mais pertinentes à geografia. Não vou estar entrando em detalhes. Mas as datas de solstício, o solstício de inverno aqui no Brasil é no mês de junho, que é quando começa o inverno aqui, que é o solstício de verão lá no hemisfério norte, que é quando está começando o verão no hemisfério norte. O solstício de inverno no hemisfério norte é em dezembro. E para a gente, em dezembro é o solstício de verão, que o nosso verão aqui no hemisfério sul começa no mês de dezembro. Essas datas estão sempre relacionadas a algumas divindades. Como o inverno, o sol está mais pequenininho, pequenininho não, né? Que o sol está do mesmo tamanho lá no lugar dele, mas só que a abrangência dos raios solares na Terra são menores durante o inverno, tanto que fica mais frio. Então é como se fosse o nascimento do sol para uma nova jornada. É como se o inverno representasse um sol recém-nascido, a primavera representasse um sol jovem na vitalidade, no vigor, por isso que a juventude da natureza, a primavera da nossa vida, sempre a primavera está ligado à natureza, árvores, animais, vida, porque representa a juventude. O verão representa o sol adulto, a força, o calor, está mais abrasador, é aquele sol forte. E o outono representa um sol velho, que está envelhecendo, perdendo suas forças. Já começa o frio, o vento, as folhas caindo. É a natureza morrendo, a natureza indo agora para um novo ciclo. Para quando chegar, isso no hemisfério norte, para quando chegar em dezembro, o sol renascer. É por isso que a grande maioria das religiões pagãs comemora no dia 25 de dezembro a data de nascimento de seus deuses solares. Nós vamos ver no Egito deuses como Amon, Amon-Ra, Osíris, Horus, tendo sua data de comemoração em 25 de dezembro, ou o deus persa Mitra, em 25 de dezembro, o deus Tammuz, lá para os povos da Mesopotâmia, não sei bem a região, mas talvez Babilônia, e tantos outros, Apolo da mitologia grega, Júpiter da mitologia romana. Todos esses deuses, por serem deuses do sol, são comemorados em dezembro. E alguns podem dizer sim, mas
25 de dezembro é o Natal, é quando Jesus Cristo nasceu. Corrigindo, não se sabe a data exata que Jesus Cristo nasceu. Comemora-se em 25 de dezembro, porque foi uma data estabelecida. E também foi, segundo alguns estudiosos, uma forma do cristianismo tentar acabar com esses cultos pagãos que reverenciavam esses outros deuses, comemorando então em 25 de dezembro o nascimento de Jesus Cristo. Foi uma ideia dos cristãos lá do século IV por aí. Nós vamos ver lá para primavera, que lá no hemisfério norte vai cair mais ou menos em março. A comemoração da juventude é quando muitos deuses da fertilidade têm suas festas. A deusa Ostera, ou Eostre, que é a deusa que transforma um pássaro em coelho, que é a história do coelhinho da Páscoa, e depois destransforma o coelho em pássaro. Esse coelho destransformado em pássaro põe alguns ovos, e aí vai toda aquela história do coelhinho da Páscoa. Por quê? É uma deusa da juventude, da vitalidade, da fertilidade, e ovos estão ligados à fertilidade, porque répteis e aves nascem de ovos. Também o coelho é um animal que se reproduz muito fácil, representa fertilidade. E a primavera é isso, a primavera é renascimento. E por falar em renascimento, é também na Páscoa que se comemora o renascimento, ou melhor, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição da vida. Veja como o cristianismo adaptou as datas comemorativas em datas que eram antes datas comemoradas por pagãos, para comemorar aquilo que para os cristãos é a vida, é o renascimento, é a esperança, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver agora no solstício de verão, isto é, solstício de verão lá para o hemisfério norte, que é no mês de junho. Enquanto no mês de junho é aqui para a gente, aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, quando começa o frio, o inverno, lá no hemisfério norte está começando o calor. O calor, o sol, e povos pagãos comemoravam nessa época festas ligadas ao calor, velas, fogueiras. E aí nós adaptamos aqui com as fogueiras de São João as festas juninas. E por falar em festas juninas ligadas também com o solstício de verão, lembrem-se que ficou bem certinho aí comemorar São João em junho, porque isso agora não é lenda, é narrado na Bíblia que João Batista nasce 6 meses antes de Jesus Cristo. Então, 6 meses antes de dezembro é junho. Se comemora-se a data de nascimento de Jesus Cristo em dezembro, então comemora-se a de João Batista em junho. As festas juninas são festas que vão louvar o próprio João Batista, São Pedro e São Paulo, que é dia 28, 29, por aí, se não me falha a memória, e Santo Antônio no dia 12 de junho, que são os santos das festas juninas, que são comemorados aqui com comidas típicas, com banquetes, com fogos de artifício, danças de quadrilha. E o interessante é que as festas juninas, elas misturam muitos elementos culturais de diversos povos. É fato, é comemoração a esses santos católicos, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Mas só que a forma de se comemorar, ela reúne elementos de diversas culturas religiosas. A dança da quadrilha, que vem de uma contradança de salão lá da França, que vem de povos celtas muito antigos. São danças da fertilidade. Tem movimentos da dança da quadrilha que encenam cenas de fertilidade. Nós vemos as mesas fartas durante
E isso com o tempo vai desaparecendo, mas as festas juninas mais tradicionais, as pessoas faziam questão de demonstrar a fertilidade em comidas típicas, em bebidas típicas, que seria uma representação daquilo como eram essas festas lá no passado, ok? Então vejam que todas as religiões do mundo têm algo relacionado a datas. 31 de outubro, o Dia das Bruxas. O interessante é que o 31 de outubro, que era a data em que muitos feiticeiros comemoravam o Samhain, a festa do Samhain, também povos celtas, lá da região França, Irlanda, Inglaterra, eles comemoravam como se a noite de 31 de outubro para 1º de novembro fosse o momento em que o portal entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos estivesse aberto, e por esse portal os mortos poderiam voltar para a terra. E para espantar esses espíritos dos mortos, para espantar esses fantasmas, eles faziam enfeites com caveiras, com abóboras. A abóbora também está ligada à fertilidade. Veja que todas essas festas tem sempre que ter comida, bebida, música, dança. Isso é uma herança que nós herdamos de povos pagãos. E toda festa típica tem que ter essas coisas. Não era diferente dado com eles. E faziam esses enfeites nas casas que era para espantar os maus espíritos. Sempre havia crenças em povos antigos que formas assustadoras assustavam os maus espíritos. Então as caveiras com ossos cruzados, que é um dos símbolos da pirataria, nós vamos ver em outras situações também esses símbolos, seria para espantar aqueles fantasmas indesejados que iam visitar os vivos na noite de 31 de outubro para 1º de novembro. A Igreja Católica no passado até que tentou acabar com essas festas por serem uma apologia ao mal, às trevas, mas acabou não dando muito certo. Veja só, a Igreja Católica instituiu o dia 1º de novembro como sendo o dia de Todos os Santos. E como muitas datas importantes da Igreja Católica, como muitas datas importantes da Igreja Católica começam a se comemorar na véspera, por exemplo, véspera de São João, 24 de junho, que é quando se faz a fogueira, se faz todo aquele banquete. 24 de parece que eu errei. São João é o dia 24 e a véspera é 23 de junho, que é a véspera, isso mesmo, correto. Corrigindo aqui, que estou falando aqui sem nenhum papel aqui na minha mão, sem nada, é tudo de cabeça. Então quando a gente fala as coisas assim de cabeça, às vezes pode fugir uma datazinha. 24 de dezembro, véspera de Natal. Sendo véspera de Natal, já começa a comemorar na véspera, faz a ceia à noite, porque o dia 25, que é o Natal, todo mundo está de boa, vai estar descansando. Então, a ideia de criar o Dia de Todos os Santos em dia 1º de novembro era para já na véspera do 31 de outubro as pessoas não fazerem essa comemoração aí. É negócio de fantasma que vem visitar os vivos e fazer uns enfeites aí para espantar mau espírito. Não, acabar com esse negócio. Mas só que não deu muito certo, continuou. Então a Igreja Católica agora criou o Dia de Finados em 2 de novembro, que foi também uma tentativa de acabar com o Halloween, de acabar com a comemoração do Dia das Bruxas, do dia de morto sair de túmulo, essas histórias aí, essas lendas pagãs. Novamente não dá muito certo, é tanto que no México o dia 2 de novembro é como se fosse um Halloween cristão, como se fosse um Halloween mexicano, que é o Dia de los Muertos, que pra gente aí tem assim como uma coisa meio sinistra, meio mórbida, meio macabra e meio engraçada, porque as famílias lá no México vão para o cemitério, fazem uns docinhos em forma de caveira, a meninada se veste de fantasma e vão para o cemitério fazer festa no cemitério. É meio mórbido, mas é uma questão cultural, eles fazem assim. E por falar em datas comemorativas,
que tem a ver com cristianismo, que tem a ver com paganismo, que tem a ver com candomblé, com umbanda. São muitas e muitas datas. Por exemplo, aqui no Brasil, por falar dessa mistura, a mistura de créditos também, o sincretismo, que é essa mistura de crenças, nós vamos observar, por exemplo, que dentro do catolicismo popular, dentro do espiritismo, da Umbanda, tem uma festa que é muito importante, que é a festa de Cosme e Damião, que é em 27 de setembro, que geralmente as pessoas dão bar, distribuem doces para as crianças. Nos centros espíritas de Umbanda, já é uma festa que envolve incorporação de espíritos, de caboclos, de entidades que são chamadas de... Eita, esqueci o nome. Os herês, que são os espíritos das crianças, os ibejis ou herês ou caboclinhos que vão incorporar e jogar bala para o canto, joga pipoca lá para um monte de gente, e acaba sendo uma festa bem divertida, que alguns vão achar bastante estranho com aquela incorporação de espíritos, mas é uma questão que envolve aí uma grande mistura de tradições, de cultos diferentes. O culto a santos cristãos, como Cosme e Damião, que vai se misturar com herês. Herê quer dizer criança, menino em idiomas indígenas. Os ibejis, que são também espíritos infantis das mitologias africanas, que tudo isso acaba se misturando e comemorando-se em 27 de setembro. Já esquecendo aqui, dia 12 de junho, dia dos namorados, que é véspera de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. E o interessante é que aqui no Brasil comemora-se o Dia dos Namorados em 12 de junho, por ser véspera de Santo Antônio. Já nos Estados Unidos é 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentino, que é uma outra história de um santo aí, que um certo bispo ou presbítero da Igreja do Oriente, século IV, século V, por aí, que ele celebrava uns casamentos aí no escondido, depois foi condenado à morte pelo imperador romano Cláudio e acabou se tornando um santo patrono de casamentos, de uniões amorosas. Então vejam o quanto estamos repletos de datas. E eu sei que existem outras. Se a gente for imaginar que a virada de ano, o Réveillon, tem coisas relacionadas a isso, o Carnaval, que é anterior à Páscoa, como se fosse uma despedida da carne, já que a Igreja Católica, por exemplo, preza muito pelo jejum de carne durante a Quaresma. Não sei como é que anda nos dias de hoje, mas no passado havia uma cobrança maior desses preceitos. E o Carnaval seria a despedida da carne, para depois se entrar nesse período de abstinência. E a expressão abstinência é mais ou menos isso. Então, encerramos por aqui. E o que tínhamos para comentar hoje é isso, um resumão sobre datas religiosas comemorativas aqui no Brasil, ok? Um abraço e até a próxima.